Todos são bem-vindos nesta manhã, no início do primeiro dia da semana, em que nos reunimos com um só propósito: adoração, culto ao nosso Deus. A nossa igreja está em festas. Festa, pois desde quarta-feira estamos recebendo nossos irmãos que aqui estão para a 82ª Assembleia da Convenção Batista Mineira. É uma honra, é um privilégio para a igreja local e para as demais de nossa região. Estamos em festas também, pois nós estamos comemorando o jubileu de ouro da primeira igreja batista de Acesita. São 50 anos de existência para a honra e glória do Senhor. A essa altura estamos empenhados em ser igreja, corpo que serve. A Deus toda a honra e toda a glória. Amém? Eu quero sugerir que você dê um bom dia para quem está próximo de você, distribua alguns abraços aí. Que bom reencontrarmos, que bom estarmos novamente aqui. O salmista nos propõe um louvor coletivo. Povo de Deus, bendizei o nome do Senhor. É a leitura bíblica que faremos conforme está proposto. Leitura de Salmos 66, verso 8, 145, versos 1 e 21. Povo de Deus, bendizei o nome do Senhor. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Publique a minha boca o louvor do Senhor, e bendiga toda a carne o seu nome para todo sempre. Convém nos repetir: publique a minha boca o louvor do Senhor, e bendiga toda a carne o seu nome para todo o sempre. O salmista nos convoca a esse louvor. Um louvor coletivo, mas também um louvor individual. Abaixe sua cabeça, louve a Deus no íntimo do seu coração, da sua mente neste momento. Reconheça a bondade e a providência de Deus para consigo, para conosco.
Nosso Deus, nosso querido Pai, louvado seja o teu santo nome, ó Deus, pois o Senhor é santo, o Senhor é justo, misericordioso, o Senhor é o Deus do amor. Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor, e apresentamos, ó Deus, diante do Senhor com gratidão. A gratidão por mais um dia, a gratidão por nos reunirmos, ó Deus, em torno do seu santo nome, ó Deus. Dedicamos a Ti, ó Deus, este dia e tudo que viermos, ó Deus, a realizar. Esta é a nossa oração no nome do seu Filho Jesus. Amém. 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 Vamos continuar louvando ao nosso Deus agora com cânticos. Teremos a oportunidade de louvar ao nosso Deus com 2 cânticos. E eu os convido para que façamos assim, de pé.
Amém? Amém, amém. Ainda de pé, povo de Deus, aceitai a missão de proclamar o Evangelho. Isaías capítulo 61, verso 1, 54, verso 7. Faremos essa leitura conforme proposto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina, o teu Deus reina. Amém? Amém. Por favor, fiquem à vontade. Nos dirigimos a Deus com louvores. Agora Deus irá nos dirigir através da ministração da tua palavra, utilizando o teu servo, pastor Daniel, a quem eu convido. Pastor Daniel Santos Filhos, e é exemplo dos demais que foram apresentados. Eu não tenho nenhuma dificuldade em apresentar o pastor Daniel dos Santos Filho. Um mineiro nascido em Espera Feliz, se transferiu para o estado do Rio, lá passou uma boa temporada da sua vida, retornou para Minas Gerais há cerca de 26 anos, quando então começamos a nos relacionar. Ali, como membro da primeira igreja batista em Coronel Fabriciano, juntos, diante do Senhor e batalhando pelo Senhor. Depois, passamos uma boa jornada juntos também no seminário. E sempre acompanhando o pastor Daniel no seu ministério em várias igrejas aqui da nossa associação. E agora, por fim, retornou a esta casa
como pastor auxiliar, pastor responsável pela área de missões e pequenos grupos. E também diretor do seminário. Outrora nós que fomos alunos, hoje ele diretor daquela casa, Seminário Bíblico Batista do Vale do Aço. Portanto, falo com convicção, falo com propriedade e certeza. Um irmão obstinado ao ensino da palavra de Deus e na pregação do Evangelho. Que Deus, pastor Daniel, utilize mais uma vez nessa manhã para nos abençoar com a palavra e a mensagem que Deus quer que você nos diga nesta manhã. Som. Alô, som. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Nesta manhã, nossa reflexão, quero convidá-los a abrir suas Bíblias em 1 Timóteo 3, versos 15. Som. 1 Timóteo 3, versos 15 e 16. Nossa caminhada de igreja, Primeira Igreja Batista de Cesita, completando seus 50 anos. E nesta reunião, nesta manhã, com os irmãos aqui de vários lugares de Minas Gerais, nossa reflexão sobre a caminhada da igreja. 1 Timóteo 3, 15 e 16. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. A nossa missão como igreja, nesta caminhada, o irmão Cordeiro me apresentou, contou um pouco da minha trajetória, é a caminhada da igreja de Cristo, de cada um de nós. Paulo está orientando o jovem pastor a conduzir a igreja, a orientar a igreja. Timóteo tinha os seus desafios no seu tempo, e nós hoje vivemos os nossos desafios como igreja de Cristo, ministrando em cada cidade, enfrentando as nossas lutas, as situações que surgem. O mundo está precisando, certamente, de um posicionamento cada vez mais firme da igreja de Cristo. E esse texto nos conduz a algumas reflexões sobre essa caminhada da igreja. Paulo diz no versículo 15, que a igreja é a casa de Deus. Essa afirmação de Paulo nos coloca diante da realidade espiritual do corpo de Cristo. Paulo não está se referindo à construção, está se referindo ao povo de Deus, ao povo que se reúne para cultuar, para adorar ao Senhor. É a habitação do próprio Deus. O mundo pagão, com a sua religiosidade, dá ênfase às construções, aos templos, mas Deus dá ênfase à reunião do seu povo, a reunião da casa, a reunião do povo de Deus, que é a própria casa de Deus. E a Bíblia nos mostra que nós somos essa habitação divina. E a igreja tem essa qualificação de ser casa de Deus, e por isso, então, ela é credenciada a ser porta-voz de Deus para este mundo. Porque nós que recebemos a presença de Deus em nós, nós que temos Deus habitando em nós, nós podemos então dar respostas para este mundo
que necessita urgentemente de rumo. Paulo também diz que a igreja é a igreja do Deus vivo. Em contraste com os ídolos mortos das religiões, tanto do seu tempo quanto de hoje, a igreja se manifesta através de um Deus vivo. É um Deus que afronta a filosofia pagã, que afronta as ideias que existem em nosso mundo. E um dos pensamentos correntes já no tempo de Paulo e hoje também, a crença de um Deus que criou, mas que abandonou a sua criação. O que Deus está dizendo aqui através de Paulo é que a igreja do Deus vivo, ela é a igreja de um Deus que age nesse tempo. É um Deus que está presente. É um Deus que interfere na história, que é o que nós conhecemos como teísmo. É o Deus que sustenta, governa, controla e há de recompensar todos os homens, bem ou mal. Mas também Paulo diz que a igreja tem essa missão de ser coluna e fundamento ou esteio da verdade. E nós sabemos nessa metáfora que Paulo está falando da igreja como sustentadora. A igreja é o único lugar na terra onde se pode encontrar as verdades espirituais. É o único lugar na terra onde os homens podem encontrar alguma direção. Os governos, as religiões cada vez estão mais distantes, não conseguem resolver os problemas humanos, os seus dilemas. Cada vez mais a sociedade está presa, escravizada pelo pecado, e a igreja, ela tem a missão de levar a verdade às pessoas. E no versículo 16, Paulo então apresenta uma confissão de fé. É interessante, quando nós falamos de confissão de fé, quando trabalhei doutrinas no seminário, hoje eu não trabalho mais, trabalho com outras áreas, eu sempre procurei mostrar para os alunos que ao longo da história, a igreja teve as suas declarações doutrinárias. E para este tempo aqui, Paulo então faz uma declaração doutrinária. A igreja, ela tem a sua crença. Nós, como batistas, temos um documento reconhecido como a declaração doutrinária dos batistas brasileiros. Mas quando nós estudamos a história, então nós vemos as várias manifestações do povo de Deus ao longo dos séculos, mostrando a sua confissão de fé. E nós devemos estar cada dia mais arraigados aos fundamentos da nossa fé. Devemos estar seguros, ensinando, transmitindo às próximas gerações aquilo que nós cremos, aquilo que a Bíblia coloca para nós como crença. E isso vai manifestar diante do mundo. E a primeira igreja batista de Exesita, ao longo desses seus 50 anos, tem proclamado a sua fé. Tem defendido os princípios da palavra de Deus. E nesse verso 16, então, Paulo vai nos trazer algumas coisas que mostram essa confissão de fé. E essa confissão de fé de Paulo, no versículo 16, está centralizada na pessoa de Jesus. Quando ele quer mostrar ao mundo do seu tempo, ao mundo pagão, a encarnação do Verbo, a presença de Deus nos homens, para mostrar que a igreja, ela é justamente a casa de Deus, desse Deus. Ela é a igreja desse Deus vivo. E ela é coluna e esteio da verdade. Diante de um mundo incrédulo das verdades espirituais, diante de um mundo sedento de princípios absolutos na vida espiritual, numa sociedade onde as pessoas prezam o relativismo, nós, como igreja de Cristo, apresentamos a nossa declaração de fé neste versículo. Diz que Cristo se manifestou em carne,
ou como algumas versões, em corpo. A encarnação do Verbo. Deus se fez homem para salvar os homens. Deus se fez um de nós. É declarado no capítulo 1 de João essa verdade do Verbo se encarnar, de vir à terra para tirar os homens da sua condição de condenação, tirar os homens da sua condição de pecadores, condenados. E nós devemos compreender a nossa missão diante de Deus, para que possamos proclamar ao mundo que Cristo encarnou, que o nosso Deus veio a este mundo, Ele se tornou homem para nos salvar. Esta mensagem Paulo mostrou no seu tempo. Somente Jesus pode ser o Salvador dos homens. Não há nenhuma outra realidade neste mundo que possa resolver o problema do homem. A sociedade está cada dia mais fazendo leis, criando regras, buscando instituições, mas nós sabemos, por essa declaração, que somente o Deus que se tornou carne pode trazer a salvação, a esperança para os homens. Paulo então vai argumentar que esse Cristo foi justificado em espírito. E a referência aqui, segundo todos os estudiosos,